Resident Evil 4 Remake chegou para fazer a alegria dos nostálgicos, que vão poder revisitar o game com todas as melhorias gráficas e de mecânicas disponíveis nessa nova geração de consoles e computadores, e também chegou para introduzir novos forasteiros a esse clássico da Capcom, que não tiveram, esse pessoal que não teve a oportunidade de jogar antes esse clássico. Para quem está querendo jogar no PC, nesse vídeo aqui nós vamos passar um tutorial de quais são os componentes que você precisa para rodar o game, as tecnologias que você vai poder explorar e como extrair o máximo de Resident Evil 4 em seu computador. O Resident Evil 4 é baseado no motor gráfico Re-Engine, uma tecnologia que já mostrou muita eficiência em títulos anteriores da série Resident Evil, além de outros games, como, por exemplo, Monster Hunter, que saiu até para o Nintendo Switch usando essa tecnologia. O ponto alto do motor gráfico do Resident Evil 4 é que ele é extremamente escalável. Ele consegue ir desde uma máquina topo de linha até um PCzinho bem mais básico. E sim, a gente testou tudo isso. Nós tentamos jogar em um computador que nem placa de vídeo tem, e acredite, mesmo levando o jogo com o gráfico integrado de um processador, a gente conseguiu rodar o game. Obviamente o nosso objetivo é entregar o jogo com mais qualidade que isso, mas já dá uma ideia do quanto é maleável esse jogo quando o assunto é lidar com todo tipo de hardware. Mas o que eu preciso para conseguir jogar? Nós testamos bastante coisa. Para ser mais preciso, 6 processadores, 2 configurações de memória e também 10 placas de vídeo, que vão desde produtos baratinhos até os componentes bastante caros. Então, por onde começar? A desenvolvedora do game sugere o uso da placa de vídeo com uma Radeon RX 560 de 4GB ou uma GeForce GTX 1050 Ti, uma placa bem queridinha aqui do Adrena, porque ela foi usada por muito tempo no nosso PC baratinho, então muita gente tem ela é bastante barata e ela já tem um bom tempo nas costas, então maneiro ver que ela ainda está dando conta de alguns lançamentos. Enquanto que na parte do processador é pedido um Core i5 7500 ou um Ryzen 3 1200, mas eu recomendaria ir um pouquinho mais alto que isso. É que essa recomendação mínima da Capcom está mirando em gameplay em Full HD, com gráficos no modo priorizar performance, e estimando que a taxa de quadros vai rodar nos 45 FPS com potenciais quedas em algumas cenas. Nós testamos como é o modo 1080p no preset de priorizar a performance e a desenvolvedora não está errada em indicar isso como mínimo, afinal é literalmente o mínimo que você precisa para rodar o game. Ou como a galera adora tirar onda na caixa de comentários, se abriu é que roda. Mas aqui a gente vai subir um pouquinho mais, porque a gente quer extrair mais dos gráficos do Resident Evil 4 Remake, que ele inclusive tem para oferecer, é um dos grandes benefícios de ter sido feito um remake desse clássico. Quando colocamos lado a lado os modos desse jogo, fica evidente pra gente que o ideal, em termos de qualidade e performance, é mirar entre o preset do equilibrado, pra galera que tem uns hardwares mais básicos, e partir para priorizar qualidade, quando a gente tem um pouco mais de desempenho disponível. Com uma GeForce GTX 1650, que tem uma performance levemente acima de uma 1050 Ti, nós conseguimos rodar o jogo em 1080p, mas o preset utilizado é o do equilibrado. Então nós conseguimos um gameplay na faixa de uns 40 FPS, às vezes caindo um pouquinho para baixo disso. Já temos uma qualidade gráfica bem melhor comparado com aquela do priorizar a performance. E se você faz questão de mais quadros, dá para você ligar a tecnologia FSR e aumentar um pouquinho a taxa de quadros. Infelizmente, o recurso do FSR tem um efeito negativo, ele reduz a definição da imagem. Então o resultado não é tão bom quando comparado com a renderização nativa, sem o FSR ligado. Eu evitaria usar esse recurso, exceto se você precisa. Habilitaria ele num dos cenários que ele se sai bem, que é quando você está jogando em 4K, e aí realmente o FSR se sai melhor nessa resolução maior. Então dá para usar a GTX 1650 com o preset equilibrado e ter um bom gameplay. Para nossa recomendação de configuração de entrada, eu gostaria de ser um pouquinho mais exigente, um pouquinho mais conservador. Isso nos leva para o nosso próximo patamar de indicação. Ok? Então, para a placa de vídeo, estamos indo com uma GTX 1660, é uma placa que custa pouco acima dos R$1.000, e como processador a gente já consegue com um Core i3, que custa abaixo dos R$500, é um processador que custa bem acessível. Enquanto nas memórias, aí eu recomendo vocês capricharem. 2 módulos de 8 GB, um total de 16 GB, e com essa combinação a gente tem um computador que eu indico para você começar a ter uma boa experiência com Resident Evil 4. A gente consegue um gameplay com preset equilibrado em Full HD. Eu não sei se vocês estão notando que o jogo está dando meio que umas engasgadas. É porque a gente tem que resolver agora o restante das peças. E a gente fez esse primeiro teste com 8 GB de memória RAM. E como vocês podem ver, apesar de ser possível, a
a gente vê como o computador está sofrendo com eventuais travamentos. Eu não devo pegar ninguém de surpresa em dizer que o ideal é vocês terem 16 GB de memória. Essa é uma configuração que já é a mais buscada entre todo mundo que está montando atualmente uma máquina gamer, e quando a gente troca para 16 GB, a nossa combinação já fica com um gameplay bem mais fluido, como vocês podem ver aí já na tela. Bom nível de gráficos e uma performance que muitas vezes excede os 60 FPS, mas vocês vão perceber que às vezes não. Então, como por exemplo nesse trecho, a gente vê inclusive que a placa de vídeo nem chega a estar 100% de uso. Isso nos mostra que, na verdade, o Core i3 está sofrendo para manter uma taxa de quadro estável a 60 FPS. Isso especialmente quando tem muitos inimigos na tela, rolando muita coisa acontecendo na cena, o cenário é muito grande, o processador começa a penar um pouco. Tem outros momentos que quem está sentindo o peso é a GTX 1660. Então, dependendo do que está acontecendo, se tem muito efeito de luz, explosão, pode ser que a placa de vídeo também sofra um pouquinho para manter a taxa dos 60 frames. Isso nos leva então para o nosso próximo patamar. Que máquina a gente recomenda para você jogar e jogar explorando ao máximo a qualidade do game? Vamos começar olhando então o que precisamos caprichar mais para poder subir nos gráficos e manter o game acima dos 60 FPS de forma estável o tempo todo. E isso vai pedir uma força extra, tanto do processador quanto da nossa placa de vídeo. Para a placa de vídeo a gente rodou teste com dois modelos. Por parte da NVIDIA, a primeira que conseguimos esse desempenho que a gente estava buscando é este cara aqui. Essa aqui é a RTX 2060, uma placa que está um pouco abaixo dos R$2.000 atualmente no mercado brasileiro. E olhando o gameplay, ela não apenas viabilizou subir a qualidade para o preset do alto, mas a gente conseguiu ligar até o preset Ray Tracing, melhorando o acabamento em locais em que você tem reflexos, como principalmente superfícies com água, fica melhor quando você habilita esse recurso. Com ela, a gente passou a ter um gameplay que excede os 60 FPS com tranquilidade, mesmo nessas cenas um pouco mais intensas, e entregando também ótimos gráficos, algo que é alcançado também por nossa segunda indicação. Essa aqui é a Radeon RX 6600. Ela também consegue, assim como a 2060, rodar o game em Full HD com o preset no modo traçamento de raios. Temos um excelente balanço entre qualidade gráfica e também performance, sendo que essas placas, ou as superiores, são as nossas indicações para uma boa experiência com o game. Então, se você encontrar uma Radeon mais potente ou uma GeForce mais potente, você já tem a certeza de que vai rodar com pelo menos essa qualidade, ou pode até por mais qualidade gráfica. Aqui um ponto importante, a gente não habilitou o FSR, então renderizando nativamente em Full HD, e se sua placa de vídeo estiver sobrando performance, uma das coisas que eu recomendo é você aumentar a escala de resolução. Então, ao invés de renderizar em 100% e aumentando um pouquinho esse percentual, o resultado é um acabamento bem interessante, principalmente nas bordas, no serrilhado. O jogo ganha bem se você consegue escalar para além da resolução final do monitor. Isso aqui também é uma boa notícia para modelos muito populares, então, como por exemplo a RTX 3060, essas placas também vão ter ainda mais performance, vão poder fazer isso de aumentar a escala de resolução. Então tem bastante modelo que a galera foca para montar um bom computador gamer e que vai entregar alta qualidade no Resident Evil 4. Mas ainda está faltando resolver um probleminha, que é esse aqui. Qual é o processador que a gente vai precisar? Como a gente comentou, o Core i3 pode passar trabalho em cenas mais complexas. Então, quando o mapa é mais aberto ou tem muitos monstros na tela, ele costuma cair para baixo dos 60 frames. Então, a gente vai precisar de mais poder de processamento e, especialmente, mais núcleos. Sorte é que a gente não precisou ir muito longe. Então, a gente conseguiu esse nível de performance com o upgrade para um Ryzen 5 5500. Ele é um processador um pouquinho mais caro, na faixa de pouca coisa acima dos R$600. Ele aumenta de 4 para 6 núcleos e já com ele a gente conseguiu uma estabilidade de 60 FPS ou mais o tempo todo. E mais importante, muita estabilidade na produção dos quadros. Com exceção de algumas raras transições entre áreas, então é normal você ter um leve engasgo quando você está fazendo um carregamento de uma nova parte do mapa. O jogo roda muito fluido, mesmo quando tem o caos acontecendo na frente do jogador. E Resident Evil 4 é um jogo que adora jogar o caos na sua frente. Tem realmente cenas com muitos inimigos na sua frente e você precisa de estabilidade para conseguir jogar de forma eficiente. Para quem prefere o lado Intel da força, um Core i5 moderno já deve dar conta, como por exemplo o Core i5 2400F. Porém, aqui a gente já está falando de um processador que custa um pouquinho mais caro comparado com o Ryzen 5 5500. Ok, mas se você quer ir para além do Full HD, como a gente já comentou, a RTX 2060 e a RX 6600 já saem muito bem, entregam muito bem em Full HD. Logo, os modelos que estão logo acima nesse line-up de placas, como por exemplo a RTX 3060 e a RX 6600 XT, o próximo degrau nos lineups GeForce e Radeon, vão conseguir encarar esse jogo sem problemas, em alta qualidade, subindo para a resolução Quad HD, o 1440p. Mas para quem quer realmente chutar o balde e colocar tudo no Ultra, em resoluções como Ultra HD, aí eu recomendo para vocês partirem de modelos mais robustos. Então, por exemplo, partindo da AMD, seria substituir a 6600
pro caso aqui da 6700 XT da AMD. É uma placa que a gente conseguiu pôr em 4K, conseguiu habilitar o jogo na qualidade máxima e usando aí, nesse caso, o FSR para conseguir entregar um bom nível de performance, em modo qualidade, em modo equilibrado, dependendo do que você precisar para atingir a taxa de quadros que você está mirando. E por parte da NVIDIA, a gente consegue também, agora no caso, usando a 3060 Ti. Então, com este modelo aqui, a gente também consegue partir para o 4K, consegue habilitar o jogo em sua configuração máxima e usa o FSR num ajuste que fique adequado para ela atingir a taxa de quadros que você está mirando. E qualquer placa superior a isso, obviamente, vai cravar o jogo em 4K em qualidade máxima sem problemas. Se você está montando um setup entusiasta como esse, eu recomendaria pôr um pouquinho mais de margem no processador, só para, claro, você vai ter a possibilidade de rodar em taxas de quadro superior aos 60 FPS, então um processador capaz de entregar isso seria uma boa combinação. Isso já partiria para, por exemplo, um Ryzen 5 5600, ou talvez a nova geração, um Ryzen 5 7600. E por parte da Intel, eu miraria em processadores entusiastas como, por exemplo, o Core i5 13600K. Esses são caras que vão realmente entregar o máximo de performance possível e garantir que o máximo de quadros que você quiser, se quiser jogar esse jogo a 120 FPS, você consiga alcançar com essas máquinas. Que é claro, o desejo de consumo de todos nós, especialmente para poder jogar o Resident Evil 4. Galera, essas são as nossas indicações em como vocês jogam esse novo lançamento da Capcom, o remake do Resident Evil 4. Esse jogo clássico chegou super bem, com capacidade de rodar de forma eficiente em muitos tipos de hardware, desde aqueles mais basiquinhos até realmente máquinas dos sonhos para você colocar em 4K com taxas de quadros infinitas. Mais uma vez a gente vê como a Re-Engine, o motor gráfico da Capcom, ele é extremamente versátil, consegue entregar uma boa experiência para hardwares que são bem diferentes entre si, peças que variam bastante de performance, a gente consegue achar ajustes gráficos interessantes para todas elas e, é claro, poder aproveitar o novo game. Sobre o jogo em si, Resident Evil 4 merece ser jogado tanto pelos nostálgicos do game original, lá de 2005, quanto pelos novatos. Graças aos ótimos visuais, então realmente vai fazer um bom uso dos hardwares mais potentes atuais da nova geração de consoles e dos PCs mais modernos, mas também as melhorias do gameplay. Ele foi repensado e reatualizado para essas novas possibilidades dos hardwares atuais. E apesar de ele ser bem movimentado, ele ainda tem vários momentos de tensão e é um ótimo Resident Evil, fazendo um bom balanço entre o combate interessante, então bastante movimentado, boa parte do gameplay, mas também uma atmosfera bem imersiva e bem tenebrosa. Realmente ficou muito legal o quanto os gráficos aprimorados dão uma boa valorizada num game que a parte estética é muito importante para você se sentir realmente imerso nos terrores e coisas muito nojentas. Os monstros são feiosos, mas estão em alta qualidade. Galera, para mais testes com Resident Evil, a gente já tem vídeos no canal, já tem bastante notícias, a gente tem acompanhado bastante o lançamento do remake do Resident Evil 4. Então é só vocês ficarem de olho ou aqui no YouTube ou lá no adrenaline.com.br para mais novidades. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!